Filipenses, capítulo 4, e verso 11, é um texto escrito pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler juntos? A minha versão é NVI, tá? Então talvez você vai sentir uma dificuldade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Espírito Santo de Deus, fale conosco nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse tipo de conteúdo está sendo muito necessário para a igreja. Simplesmente crente, uma vida cristã comum. Por quê? Agora com esse boom da rede social, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, tudo que a gente vê por aí, o tempo todo estão vendendo a ideia para nós, isso eu estou falando na sociedade de modo geral, estão vendendo a ideia para nós que você precisa deixar uma marca, você precisa deixar um legado, você precisa deixar o seu nome gravado na história, que você ao morrer precisa ser lembrado até 500 anos depois da sua morte, que você precisa ter uma vida muito significativa, que você precisa ter milhões e milhões de seguidores no Instagram. Se você não tiver, você é uma pessoa irrelevante. Que quando você postar uma foto ou um vídeo na sua rede social, isso precisa ter muito like. Se você não tiver muito like, você é uma pessoa irrelevante. E isso a sociedade tem mostrado para nós, tem nos ensinado, tem falado que é assim. E a gente vê o tempo todo alguém vendendo alguma receita de sucesso. Como você ser um homem mais relevante, uma mulher incrível, um adolescente excepcional, como isso, aquilo. E aí o que está acontecendo? Está tendo um monte de gente com curso na Hotmart lá parado. Compra um monte de curso online e deixa lá, assiste algumas aulas e o curso fica lá abandonado, encostado. Porque comprou o curso, achando que aquilo ia mudar a vida dele ou dela, comprou o curso achando que ia ter uma transformação de vida e nada aconteceu. Nada aconteceu. E isso tem causado muita tristeza, depressão, gente se matando, e é sério isso. Você não precisa ser um grande pesquisador, só dá um Google só, e você vai ver o tanto de gente que entra em depressão por causa disso. Conflitos nas famílias por causa de rede social, e a coisa só vai aumentando. De modo que você decidir ser uma pessoa simples, já não serve mais. Você fala assim, não, eu quero só viver a minha vida com tranquilidade, ter o meu emprego, pagar minhas contas, tal. Não, não serve. Você tem que ser alguém extraordinário. Você fala, então, é que eu tenho uma profissão, eu sou eletricista, tal. Não, você não pode ser eletricista só. Você tem que fazer uma faculdade. Aí você faz a faculdade, e as pessoas vão dizer para você, não, você não pode só ter uma faculdade, tem que ter um mestrado. Aí você fala, então tá bom, eu vou fazer um mestrado. Aí você faz o mestrado e alguém já pergunta para você assim, e o doutorado, quando que vem? Aí você faz o doutorado lá na Alemanha, aí não está suficiente, eles querem que você faça um pós-doutorado, e o negócio vai embora. A mesma coisa acontece com família. Está solteiro? Estou. Precisa casar. Aí você casa. Vocês não têm filho ainda? Não temos. Vocês precisam ter filhos. Aí tem um filho. Só tem um filho. Quanto que vai vir o segundo? Aí você tem 2.
Aí alguém pergunta assim, mas você vai ser só 2? E o terceiro? Não, só 2 não dá, tem que ser 3. Aí você tem 3. E o quarto? E se a pessoa der o azar de ser tudo o mesmo sexo, é tudo menino ou tudo menino, aí pronto. E quando, se é tudo homem, aí já pergunta, e quando que vai vir a menina? E aí o negócio, irmãos, nunca tem fim. E aí aparece alguém vendendo curso na internet dizendo como ter um filho mulher, como ter uma filha mulher, uma filha do sexo feminino. Compra esse curso, R$3.000, e você vai aprender como ter uma filha mulher. E aí as receitas, irmãos, são imensas, são gigantescas, não param nunca, não cessam nunca. É sempre alguém dando para você alguma receita de sucesso. E isso tem adoecido a nossa sociedade. Uma menina, ela posta uma foto de roupa normal, tem 10 curtidas. Aí um dia lá, de repente ela estava na piscina, ela postou uma foto com um short curto. Aí ela percebeu que agora com shorts curto, ela teve 100 curtidas. Aí ela encurta mais ainda, aí ela percebeu que deu 1.000 curtidas. Aí nós vemos o resultado que vemos hoje. As pessoas, e assim, irmãos, adolescentes desse jeito, mulheres casadas desse jeito, homens também desse jeito, querendo mostrar o corpo, querendo se aparecer cada vez mais, com o desejo de ser alguém relevante, especial, deixar sua marca na história. Nós precisamos, irmãos, deixar nossa marca na história. Nós precisamos, eles dizem, nós precisamos deixar a nossa marca na história. Que marca que você está deixando na história? Aí você olha e fala, não estou deixando marca nenhuma. Marca nenhuma, eu só estou vivendo aqui e tal, tenho meu emprego, né? Faço um negocinho aqui, outro, tal, vou na igreja ali, final de semana, e é isso aí. Não, não dá. Não, você é infeliz então. Você fala, não sou infeliz, eu estou feliz. Não, você é infeliz. Aí você se convence que você é infeliz. Eu lembro do Ariano Suassuna, que é um escritor, aquele escritor que escreveu O Alto da Compadecida, que depois virou filme. O Ariano Suassuna, ele conhecia muita gente poderosa no Brasil, que ele é um escritor relevante, e aí ele fala que chegava aquelas madames chiques, né, nos jantares ali sobre literatura e tal, e aí ele falava que sempre tinha uma mulher que perguntava para ele se ele já tinha ido para a Disney. E você já foi para a Disney? Ele falou, eu nunca saí do Brasil, e nem pretendo sair do Brasil. Sou muito feliz aqui no Brasil. Ah, não, você precisa ir para a Disney. Se você não for para a Disney, você não é um homem realizado. E aí ele brinca, né? Quem já viu o vídeo dele sabe que ele é um senhor de bastante bom humor, assim. E aí é sempre isso. Você nunca foi para os Estados Unidos? Você nunca foi para a Europa? Você nunca foi para Israel? Você nunca foi para cá? Você nunca foi para lá? Falei, não, eu estou em Piracicaba, estou bem aqui. Não tem também sonho, desejo. Se acontecer um dia, maravilha, mas se não acontecer também eu estou bem, estou sossegado aqui. Ah, não, você precisa ir para a Disney. Irmãos, e isso tem causado muita tristeza. Aí qual é o problema então? Que aí o Michael Horton ele vai começar a trabalhar isso no livro dele. O problema é que a sociedade está assim. E nós somos o quê? Nós somos sociedade também. Nós somos sociedade. Nós somos igreja, mas somos sociedade. Aqui tem gente que trabalha em várias áreas da sociedade. Aí, nós trazemos essa cultura para dentro de casa, para dentro da igreja. E aí vamos vivendo de um jeito que a gente está infeliz. A gente está infeliz, nós recebemos o ministério do Senhor, estamos tendo todas as possibilidades do mundo de servir ao Senhor, servir o nosso próximo, ajudar, contribuir, de algum modo se envolver, mas não dá. Se eu não pregar num congresso que tenha 5.000 pessoas, eu sou uma pessoa fracassada. Se eu não cantar para um público de 10.000 pessoas, eu sou uma pessoa fracassada. E aí eu faço uma pergunta para você, que eu fiz no último culto na Casa do Lar. Casa do Lar não, né? IPR no Lar. Quem aqui se converteu indo a um show do Fernandinho? Verdade, irmãos. Quem aqui se converteu indo a um show do Fernandinho? Levanta a mão aí, se alguém se converteu. Quem aqui se converteu no show da Gabriela Rocha? Foi no show da Gabriela Rocha e lá aconteceu a sua conversão. Quem aqui se converteu indo a um show do Matos Nascimento, para aqueles que são mais antigos aí?
Ou como que é o nome daquela cantora pentecostal? Cassiane. Quem aqui se converteu indo no show da Cassiane? Agora, vamos mudar essa pergunta? Simplesmente crente. Quem aqui foi para a igreja por influência do pai? Levanta a mão. Quem aqui foi para a igreja por influência da mãe? Levanta a mão. De um amigo, da tia, da prima. E aí você vai perceber que todos nós, eu fui por influência da minha avó e da minha tia. E você vai perceber que todos nós estamos na igreja hoje, conhecemos Jesus, não é por causa desses grandes cantores aí que tem milhares de seguidores na rede social, não. Foi a sua avó, foi o seu pai, foi a sua mãe, foi a sua tia, foi o seu irmão, foi o seu amigo que te convidou para conhecer a Cristo. E nós nos esquecemos desses detalhes. E aí nós vamos menosprezando a beleza da vida cristã, do que é ser igreja, do que é participar, do que é se envolver, do quanto que é gostoso nós estarmos aqui louvando ao Senhor, adorando o Senhor junto, o quanto é bom nós estarmos participando de um estudo bíblico, que nós temos aqui um estudo bíblico na terça-feira, irmãos, que delícia que é, a gente está aqui e tal, vem ali um número pequeno de pessoas, nós abrimos a revista, abrimos a Bíblia, começamos a discutir, aquilo é maravilhoso, é bênção do Senhor, e nós vamos nos esquecendo, porque parece que o legal é só ir no grande congresso. Eu preciso ir num congresso grande, eu preciso ir num evento gigantesco, eu preciso ir não sei o quê. E a verdade, irmãos, que está na nossa cara, é a gente que não vê. A cegueira, nesse momento que nós vivemos, ela é tão grande que a gente não vê algo que está na nossa cara. Você tem uma influência, irmãos, que você não pode de jeito nenhum achar que você é um fracassado, porque você não tem milhões, milhares de seguidores no Instagram. Você não pode pensar isso. Você tem relevância, tem gente que te ouve, tem gente que tem um carinho muito grande por você, tem gente que presta atenção quando você fala. A sua palavra tem peso, às vezes para o seu irmão, para a sua irmã, para a sua tia, para o seu colega de trabalho, para alguém da igreja que se espelha em você, tem peso. E aí você se sente fracassado, você fala assim, não, mas eu não tenho 300 mil seguidores. Nunca Jesus pediu isso para você. Jesus nunca pediu isso para você. Nessas 4 semanas, eu vou me aprofundar cada vez mais nesse tema, mas hoje eu quero falar para você sobre algo que é indispensável, algumas decisões que são indispensáveis que você tome nessa noite de domingo. Hoje é que dia do mês, irmão? Vocês se lembram? Hoje é que dia do mês? Hoje é 8 de outubro. Não se esqueça, eu vou falar sobre 3 decisões importantíssimas que você precisa tomar nessa noite de domingo. Amém, irmãos? Amém. Estão aí comigo? 3 decisões importantes. A primeira, você precisa viver com alegria. Simplicidade do evangelho, simplicidade da vida cristã. Seja uma pessoa que viva com alegria. Aí você pode olhar para mim e falar assim, nossa, mas se você tivesse passando pelo que eu passo, vivendo o que eu vivo, você não ia dizer isso para mim. E aí eu digo para você, irmãos, eu, tanto quanto você, eu também tenho as minhas lutas, tenho os meus problemas. Se eu fosse falar para você do tanto de problema que eu enfrentei de janeiro até outubro desse ano, eu falo, nossa, misericórdia. Era uma semana pior do que a outra. Mas nós não podemos deixar de vivermos com alegria. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, que foi o texto que nós lemos inicialmente, e o verso 11. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte, presta muita atenção. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. O negócio está ruim, eu sei me adaptar. O negócio está bom, eu sei me adaptar. Aí ele continua no verso 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Passar necessidade, algumas pessoas sabem, mas não sabem viver na fartura. Tem outras pessoas que sabem viver na fartura, não fica soberbo, não fica arrogante, mas quando começa a ter necessidade, a pessoa se transforma. E o apóstolo Paulo diz, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura.
Aí ele diz o seguinte, olha só, aprendi o segredo de viver contente. Uma pregação do Spurgeon, ele diz o seguinte, preste muita atenção, o Spurgeon fala, né? Presta muita atenção nesse detalhe do que o apóstolo Paulo está dizendo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Por que ele está dizendo que aprendeu? Porque teve um momento na vida dele que ele não sabia. Isso é importante. O apóstolo Paulo teve uma época na vida dele que ele não sabia viver contente em qualquer situação. Assim como eu e como você, nós também não sabemos viver contente em toda e qualquer situação. Tem situação que nos deixa assim para baixo, nos abate, nos entristece, mas é possível aprendermos a viver contente em toda e qualquer situação. Seja na fartura, seja na escassez. O apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos ter essa consciência de vivermos contentes, de vivermos alegres no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é uma força que vem de nós, não é uma alegria que vem de nós, mas é graça de Deus, nos dando alegria, nos dando força, nos dando capacidade para enfrentarmos os problemas e as circunstâncias da vida. Alegria do Senhor. E é muito ruim nós vermos cristãos que por causa das circunstâncias da vida vão perdendo a alegria do Espírito Santo ao longo dos anos. E vão perdendo a alegria, e vão perdendo a alegria. Mas nessa noite eu quero convidar você a tomar a decisão de se alegrar no Senhor, em toda e qualquer circunstância. O negócio está complicado, mas você se alegra, porque você sabe que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Por mais complicado que as coisas estejam, Deus sabe cuidar de todos os detalhes, e é importante você ter consciência disso. Aprendi o segredo de viver contente. Vamos aprender a viver contente, irmãos. Vamos aprender, decida ser uma pessoa que viva com alegria no Senhor. Decida. A palavra do Senhor diz que a pessoa, quando ela é sorridente, ela é alegre, ela fica até mais bonita. Você pode ser feio, mas se você for alegre, você vai ficar bonito. Então é mais um motivo para você se alegrar. Fica feliz, você vai ficar lindo. Irmãos, alegria. E aqui eu acho bonito quando nós olhamos para a Bíblia, porque a Bíblia, ela não são pessoas superficiais que estão falando isso. Quem falou a alegria do Senhor é a nossa força foi Neemias. Se você for ler a história de Neemias, você vai ver que Neemias era um sofredor de carteirinha. E se você for ler a história do apóstolo Paulo, você vai ver que o apóstolo Paulo também era um sofredor de carteirinha. Eram homens maduros que apanharam muito da vida. E aí qual é o conselho que eles têm para o povo, para a igreja, para aqueles que temem ao Senhor? Aprendam a viver alegres, contentes. Decidam, é uma decisão. Você pode ficar murmurando, reclamando de tudo, de todos, ou você pode dizer assim, não, está complicado. Está complicado sim, mas o Senhor está cuidando de tudo. Você já viu aqueles cristãos mais de idade, né, mais senhor assim, tinha muito essa cultura. Eu me recordo de uma irmã lá da minha igreja, da igreja que eu era de Mato Grosso, quando eu me converti. Mas assim, pensa numa irmã sofredora, problema de saúde e tal, mas sempre estava com o sorriso no rosto. Não, está tudo bem e tal, bênção, amém, amém, amém. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. E Deus está cuidando de tudo. Não é uma palavra jogada ao vento. Deus está cuidando de tudo. Decida ser uma pessoa alegre, feliz. Isso faz parte, eu acho que isso aqui é um alicerce para que a gente possa entender um pouco melhor a nossa postura como cristão. Porque senão nós vamos perdendo o prazer. Eu vou tocar um instrumento, mas aí eu já perdi o prazer de tocar o instrumento, eu não me divirto tocando o instrumento.
Eu vou pregar, eu já prego já de uma maneira tão mecânica que eu não me divirto, eu não faço aquilo com amor, com prazer. Eu vou ajudar na recepção, eu já ajudo de um jeito mecânico. A esposa vai cozinhar para o marido, já é daquele jeito assim, sempre murmurando, reclamando. Ou às vezes o marido também é desse jeito, reclama. A esposa tem a maior paciência do mundo, mas o marido reclama tanto que chega uma hora que nem ela aguenta. Porque são pessoas que têm um espírito da murmuração. E nesse momento, a vida cristã simples é vida de gente que vive alegre. Você está no seu trabalho, meu irmão, o negócio está meio torto, não vendeu o suficiente para bater a meta, tal, todo aquele dilema, né? Alegria. Confie no Senhor, Ele vai cuidar. Ele vai cuidar, Ele vai prover, vai orando, vai se alegrando. Chore para o Senhor, para as pessoas, o que você faz? Alegria. Vamos em frente, vamos seguindo. O Senhor vai cuidar de tudo, o Senhor tem cuidado de tudo. Eu acho que esse é o primeiro ponto importante. Viver com alegria, tome essa decisão de viver com alegria. A segunda decisão, viver com santo contentamento. Um dos 10 mandamentos qual é? Não cobiçarás. E aí hoje, nesse momento que nós vivemos, o pecado que mais está pegando as pessoas, que eles estão mais vendendo, ganhando dinheiro em cima, é da cobiça. É o desejo de ter aquela casa, desejo de ter aquele carro, é o desejo de ser uma pessoa famosa, de ser uma pessoa reconhecida, é o desejo de ter milhões de pessoas seguindo. A cobiça, um dos 10 mandamentos. Mas aí vamos ver o que o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Timóteo, capítulo 6 e verso 6. 1 Timóteo, capítulo 6 e verso 6. O texto lhe diz assim, olha só que forte isso. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Olha só. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. O verso 8 é um verso muito pesado. Olha só o verso 8. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. A gente pode ler esse texto e falar assim, não, beleza, ok. Mas vamos analisar esse texto e vamos ser sinceros com a gente mesmo. Quem aqui é plenamente satisfeito só porque tem o que comer e o que vestir? É muito difícil colocar isso em prática, irmãos. Você fala assim, olha, tá bom, eu tenho o que comer, eu tenho umas roupinhas lá em casa, tenho o que vestir, estou satisfeito no Senhor. Quem consegue ser satisfeito desse modo? Não dá. Porque tendo o que comer e com o que vestir, se a gente não tiver internet em casa, a gente não está feliz. Se a gente não tiver um sofá legal, a gente não está feliz. Se não tiver a Netflix em dia, a gente não está feliz. Se o carro não for aquele carro, a gente não está feliz. E aí a gente vai amontoando um monte de coisa que na verdade não seria alvo de tristeza, mas se tornou alvo de tristeza. Então, o carro, ele não é o carro que eu gostaria de ter. Eu ando nesse carrinho aqui, mas eu ando triste, chateado, infeliz. Porque, na verdade, o carro que eu gostaria de ter é um outro. E aí nós vamos deixando de vivermos alegre. Vamos deixando de viver alegre. Esses dias eu assistindo um podcast de música, e aí um professor muito experiente disse que teve um aluno, e aí dando aula para o aluno lá, tal, aula de instrumento musical, e aí ele percebeu que o menino chegou na outra semana sem treinar. Aí ele falou assim, ué, você não treinou? Eu percebi que os exercícios não estão saindo bem, não está legal, tal. Aí eu falei, não treinei, é que meu pai falou que ia dar um violão tal para mim, ele não deu, eu estou com aquele violão velho ainda, e aquele violão velho dói meu dedo.
E aí o professor disse, eu conheço o violão. Realmente, era um violão iniciante e tal, mas dava para treinar tranquilamente. Dava para ele treinar os exercícios tranquilamente e chegar preparado para a aula. Mas a postura desse menino, com a aula de violão, é a mesma que nós temos em outras áreas da vida. Nós deixamos de fazer coisas que são importantes porque nós não temos aquilo que nós idealizamos. Eu só vou fazer na hora que eu tiver tal instrumento para eu fazer. Aí eu faço. Na hora que for aquele violão top, aí eu toco. Aí eu começo a treinar. Na hora que eu tiver aquele carro, aí eu vou para o culto. Dou até carona para os irmãos, caso precisar. Mas com esse aqui, não. Ah, não, na hora que eu comprar uma Bíblia melhor, aí eu leio. Essa Bíblia minha aqui, nossa, ela é muito ruim. Não gosto dessa Bíblia. E quando que compra outra Bíblia? Nunca. E aí nós vamos deixando de fazer aquilo que está na nossa mão hoje. O que está na nossa mão hoje? É isso. Então faça. Jesus ele diz, olha, aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. Se você é fiel com um violãozinho ruim, instrumento ruim, quando você tiver um instrumento bacana, você também vai ser fiel ao Senhor. Tocando, treinando, estudando. Agora, se você é infiel no instrumento ruim, pode colocar um instrumento de 30 mil reais. E ele fala isso, ele fala, olha, eu tive um aluno, que ele era um cara bem de situação, de um homem já e tal, e ele aparecia cada dia com umas guitarras que eu, que sou o professor, eu nunca tive na minha vida. Só que ele não estudava nada, não treinava nada. Por quê? Provavelmente, quando ele tinha um instrumento simples, também não treinava nada, não estudava nada. Porque a fidelidade nossa, irmãos, não está relacionada àquilo que nós temos na mão, mas ao que temos no coração. Se no meu coração eu tenho a consciência que dá para fazer, mesmo tirando leite de pedra ali, dá para fazer, então eu faço. Eu faço com amor, faço com zelo, faço o melhor que dá. Eu faço. E esse tipo de mentalidade é uma mentalidade que está começando a alastrar muito na sociedade. As pessoas só querem aquilo que é o ideal, aquilo que é bom, enquanto não tiver aquilo que é bom, não faz. Um exemplo meu mesmo, da minha vida, é a minha própria realidade conjugal. Você já pensou se eu parasse para dizer assim, olha, eu só vou ser pastor quando eu casar? Vixe! Aí Deus olha lá para mim e falou assim, quem disse que você vai casar um dia? Ah, não, então eu vou esperar, vou ficar parado, na hora que eu casar, e a mulher tem que cantar, tocar, pregar, falar em línguas, expulsar demônios, fazer tudo aquilo, aí eu começo o meu ministério. Irmãos, do mesmo jeito que para mim a situação não é ideal, não está do jeito perfeito, e aí a palavra do Senhor diz, tendo o que comer e o que vestir, esteja com isso contente, satisfeito, e faça a obra do Senhor. Você também tem coisas na sua vida que também não está legal, não está ideal, não está do jeito que você gostaria que tivesse. Aí o que você faz? Você para? Não, você continua. A palavra do Senhor diz, vai em frente, meu filho, é assim mesmo, continua. E vai glorificando ao Senhor pelo momento que você está vivendo, pela circunstância que você está vivendo, as experiências que você está tendo. Nunca nenhum de nós vamos estar na situação ideal, nunca. No dia que eu casar, vai ter coisas que eu ainda vou olhar para a minha vida e falar, pô, mas não tá do jeito que eu queria. Aí eu tenho um filho, aí eu vou pensar, não está do jeito que eu queria. Tenho 2 filhos, não está. Eu nunca vou estar satisfeito se eu não olhar para o Evangelho. Você nunca vai estar satisfeito enquanto você não olhar para o Evangelho. E nós precisamos olhar para Cristo, olhar para essas palavras de sabedoria do apóstolo Paulo, 1 Timóteo capítulo 6 e verso 8, por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. O que vier depois disso, que nosso Deus é um Deus maravilhoso, Ele abençoa, Ele dá casa, aqui tem vários testemunhos de gente que conseguiu comprar seu apartamento, sua casa, conseguiu concluir faculdade, enfim, um monte de bênção. Mas e quando não alcança a bênção? Qual é a sua postura? Quando a bênção não vem, qual é a sua postura? Qual é a sua conduta? Quando a bênção não vem?
Paro de ir na igreja. Eu paro de estudar. Eu paro de... Aí vai parando e vai parando. Não é isso. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então, a primeira decisão que você precisa tomar, viver com alegria, viva com alegria. Segunda, viva com santo contentamento. Peça para que o Senhor tire a cobiça do seu coração. Tira a cobiça. Nossa, mas é que aquele tênis lá, meu Deus do céu, aquele tênis, tira a cobiça. Não, que aquela vaga de emprego, tira. Viva no santo contentamento. O Senhor vai dar aquilo que tem que ser seu, e aquilo que tem que ser seu, vai ser seu, e vai ser bênção na sua vida. Terceiro e último, viver com amor. Novamente o apóstolo Paulo, agora na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele vai dar uma lição para nós muito importante. Se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Não tá conseguindo... Pode colocar lá no... Tem como colocar esse texto para nós aí no Data Show, fazendo favor? 1 Coríntios, capítulo 13. E verso 1. Precisamos decidir viver com amor. Olha só o que diz o texto, irmãos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, presta atenção, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Pega umas panelas, pega a panela assim, ó, lá na sua casa, não faça isso não, só para você entender, né? Pega a panela da sua casa e faz assim, ó, e deixa cair no chão, de madrugada, 2 horas da manhã. Um barulho infernal, insignificante, que só serve para irritar, para estressar. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ainda que eu fale as línguas dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia, tem muita gente que gosta das profecias e tal, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Verso 2, olha só, tem gente agora, por causa dessas guerras que estão acontecendo o tempo todo, falando do fim do mundo, do fim dos tempos, e as pessoas tentando adivinhar o que Deus vai fazer. E aí o apóstolo Paulo diz, ainda que eu soubesse, ainda que Deus me contasse, que eu soubesse todos os mistérios, tivesse todo o conhecimento, tivesse uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Não adianta nada ser um profeta que não tem amor. Não adianta nada ser um intelectual que não tem amor. Não adianta nada ser um músico que não tem amor. Não adianta nada servir no ministério infantil se não tem amor. Não adianta nada ser um marido se não tem amor, ser uma esposa se não tem amor. Não adianta nada você começar numa empresa se você não tem amor pelo emprego que Deus te deu. Verso 3. Ainda que eu dê aos pobres, aí vem aqueles mais generosos, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Vida cristã simples, alegria, santo contentamento e amor. É impossível nós termos uma igreja saudável se nós não tivermos amor. Eu sei que o meu irmão está mal. Eu respeito o momento dele, respeito a fase dele, procuro tratar com amor, com carinho. Eu sei que alguém está precisando de ajuda financeira, procura ajudar financeiramente. Procura ajudar financeiramente, amor. Amor. E não para que os outros vejam, mas é porque é amor, é genuíno, é coisa de Deus para o coração. O meu pai é difícil, a minha mãe é complicada, fala mais que a boca, mas eu amo e procuro honrar e respeitar os meus pais o máximo que eu posso.
Amor. Amor. Enquanto nós estivermos mirando lá em Marte e nos esquecermos desse basicão aqui, nós não temos nada com Cristo. Tem gente que quer os grandes eventos, os grandes congressos, as grandes realizações, e aí vem o evangelho e diz, não, você não precisa de tudo isso aí não, meu filho. Você precisa de 3 coisas, alegria, santo contentamento e amor. É isso aí que você precisa. É amor. O que eu vou fazer aqui? É amor. Nós temos os nossos irmãos, após o culto, nós vamos ter a cantina, cachorro-quente, né? Bênção de Deus, é cachorro-quente mesmo? Cachorro-quente, bênção de Deus. Os irmãos, todos eles que ajudam ali, trabalham a semana inteira, têm filhos e tal, correria. Vêm para a igreja, ajudam com amor. É amor. É amor. O que move, o que coloca as pessoas de pé é o relacionamento com outras pessoas que têm amor. E o que destrói as pessoas é o contato com outras pessoas que não têm amor. E nessa noite, irmãos, não tem como nós avançarmos nessa série de pregações se nós não tivermos esses 3 pilares bem estabelecidos. Viver com alegria, viver com santo contentamento e ser uma pessoa amorosa. Seja amorosa, seja amoroso, meu irmão. Seja carinhoso, seja ajudador, seja generoso. Seja generoso, seja uma pessoa que realmente procura servir ao próximo. O que é amor? É você facilitar. Eu gosto muito dessa definição. Amor é uma decisão que facilita a sua relação com Deus e com o próximo. Isso é amor. É você facilitar, é uma decisão, eu decido. Olha, o pastor Pablo, ele é chato, mas eu decidi no meu coração amar ele. Mas ele é chato. É uma decisão. É uma decisão. Você deve ter irmãos, pais, amigos, primos, pessoas na igreja, no seu trabalho, que são difíceis. Elas não conhecem o evangelho e elas não estão ouvindo essa pregação nessa noite. Elas não estão ouvindo essa pregação nessa noite. Você está ouvindo essa pregação nessa noite. Então você, lá onde você estiver, precisa ser luz, precisa ser sal, fazer a diferença. Alegria, santo contentamento e amor. É fundamental nós lembrarmos desses 3 pilares e não nos esquecermos do que é ser crente, simplesmente crente. Não sei se o nome de alguém aqui vai entrar para a história, e nem estou interessado nisso, não estou interessado em fazer com que o meu nome fique aí em algum lugar. A única coisa é, enquanto eu estou vivo, enquanto tem ar nos meus pulmões, que eu possa facilitar a vida do meu próximo, ajudar o meu próximo naquilo que eu puder. E você facilita a vida do seu próximo sendo uma pessoa alegre, seja carrancudo não, aquela pessoa que chega assim, já está parecendo que está com... Você não sabe se falar oi ou já expulsa o capiroto da pessoa. Você fala, não, vamos expulsar aqui esse negócio, o negócio está feio hoje. Seja uma pessoa alegre, sorridente. Seja uma pessoa no seu íntimo, que aqui a questão da alegria as pessoas veem, certo? Mas a cobiça é você e Deus. Ninguém sabe se você está cobiçando a vaga de emprego do seu próximo. Ninguém sabe se você está cobiçando o salário, se você está cobiçando a casa. Ninguém sabe. Mas nós e Deus sabemos. Nós precisamos tomar esse cuidado. E amor. Não adianta nada fazer o que a gente faz, se envolver, se não tiver amor. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor?